Eu convido a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Há 4 anos, saía em cartaz no cinema brasileiro um longa nacional chamado Somos Tão Jovens. O filme retrata o início da vida artística de Renato Russo, o líder da banda Legião Urbana, que fez muito sucesso, principalmente na década de 90, e ficou marcada na história do rock nacional. A produção mostra como se deu o início da banda e também suas cosmovisões políticas, sociais e culturais, evidenciadas principalmente nas letras das próprias músicas, que influenciou e ainda continua influenciando muitos brasileiros. Entre os muitos sucessos emplacados nas principais rádios do país, que os levaram a vender mais de 20 milhões de discos na época, encontrava-se uma música singular, chamada Pais e Filhos. A canção, que possui uma letra forte, chamativa e um tanto melancólica, conta a história de uma garota que se suicidou aparentemente. Dentre os vários motivos, um deles era por não ter um bom relacionamento com os seus pais. Em meio a essa história cantada, Renato fez algumas afirmações sobre o relacionamento conflituoso entre muitos pais e filhos. Em certo momento da canção, ele diz: "Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com você?", referindo-se a um filho que havia se cansado da sua casa e decidiu, então, morar fora, fugir da própria casa. Em outro momento, ele diz: "São os meus filhos que tomam conta de mim", fazendo referência aos pais omissos e ausentes, que muitas vezes, ao invés de criar os próprios filhos, são criados e educados pela vontade deles. Em um outro momento ainda, aos filhos, Renato diz: "Vocês culpam os seus pais por tudo. Isso é um absurdo", evidenciando a rebeldia sem causa, muitas vezes, de alguns filhos. Entretanto, para mim, a afirmação mais significativa em toda essa canção encontra-se na seguinte declaração: "Você me diz que os seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais". Com essa afirmação, eu acredito que Renato resumiu com precisão o problema de muitos lares. A falta de compreensão e a falta de trato que existe entre pais e filhos, contribuindo assim para que o relacionamento conflituoso não somente se encerre, mas perdure por longos anos. Filhos e pais que não sabem ouvir, filhos e pais que não sabem falar, consequentemente não sabem se comunicar e que não conseguem se relacionar uns com os outros. Falta empatia e compreensão, sobra impaciência e desrespeito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos revela no livro de Gênesis que Deus criou o ser humano para 3 tipos de relacionamento. O relacionamento com o próprio Deus, que também é chamado de mandato espiritual. O relacionamento com o nosso próximo, que também é conhecido por mandato social. E o relacionamento com a criação, que também é chamado de mandato cultural. Em todas essas esferas de relacionamentos, foram
radicalmente comprometidas com a desobediência dos nossos primeiros pais. De modo que o ser humano passou, então, a ter um coração corrupto e rebelde contra o seu próprio Criador. Passou também a violentar a própria criação em troca de um pretenso desenvolvimento. E não diferentemente, passou a ter um relacionamento egoísta, rancoroso e odioso com os seus próximos, muitas vezes nutrindo sentimentos e atitudes pecaminosos. Consequentemente, com todos os relacionamentos sociais afetados diretamente pela entrada do pecado no mundo, a relação entre pais e filhos também foi comprometida com a entrada do pecado. Sendo assim, não é incomum nós vermos pais e filhos que se desprezam mutuamente. Filhos e pais que apenas cumprem tabela em seus próprios relacionamentos. Ou como se diz, um finge que fala a verdade, o outro finge que acredita e ambos continuam vivenciando uma mentira. Enfim, como todos os relacionamentos interpessoais precisam de redenção, o relacionamento entre pais e filhos não é diferente. Trata-se de um tipo de relacionamento que também carece diariamente da graça de Jesus Cristo. Então a pergunta importante para nós, pais e filhos cristãos, é a seguinte: como eu posso me relacionar com os meus pais ou com os meus filhos, a fim de construir um relacionamento saudável, no qual tanto os pais como os filhos são edificados, glorificando assim ao Pai Celestial? O próprio Paulo responde essa pergunta. Se você olhar alguns versos atrás do nosso texto, no final do capítulo 5, no versículo 21, Paulo nos dá a resposta. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O modo como nós vivemos, experimentamos relacionamentos saudáveis com os nossos pais ou com os nossos filhos, é nos relacionando em sujeição um ao outro no temor do Senhor. Então, se nós, hipoteticamente, perguntássemos para Paulo, o que significa nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor? Como eu, filho, filha, me sujeito aos meus pais no temor do Senhor? Como eu, pai, mãe, responsável, me sujeito no temor do Senhor aos meus filhos? É exatamente isso que o nosso texto responde, é sobre isso que nós meditaremos nessa manhã. Pais e filhos que se sujeitam uns aos outros no temor do Senhor. Então, em primeiro lugar, aos filhos, o apóstolo Paulo ordena: obedeçam e honrem os seus pais. Isso está descrito aí no versículo 1 até o versículo 3. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A primeira ordem de Paulo endereçada aos filhos é obediência. Paulo espera que os filhos cristãos sejam, sobretudo, obedientes aos seus pais. E note, esse é um assunto que Deus leva com extrema seriedade. Quando Paulo está descrevendo lá no livro de Romanos o porquê de Deus colocar a humanidade numa disposição reprovável, o porquê dessas pessoas estarem voltadas contra o próprio Deus, ele faz uma lista com argumentos a respeito do que essas pessoas estavam vivendo, praticando, ou pensando, ou crendo. E nessa lista está incluso desobediência aos pais. Eu vou ler para você o texto e eu quero que você preste atenção. Romanos 1, 28, 30. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Notem como Deus leva esse assunto com seriedade. Um dos motivos pelo qual a humanidade está reprovada diante de Deus é o fato dessas pessoas serem desobedientes às autoridades que o próprio Deus colocou sobre a vida delas. E ele assim o faz, porque em última instância, aqueles que não obedecem aos seus pais terrenos, não obedecem ao Pai Celestial. Seria uma mentira se nós disséssemos que nós nos submetemos à autoridade divina, quando na verdade nós não conseguimos nem mesmo nos submeter às autoridades que o próprio Deus colocou sobre nós. Em muitas ocasiões, como filho que sou, eu sei que obediência aos pais não é algo fácil de se praticar. Geralmente, nós, filhos, nos queixamos que é muito difícil obedecermos aos nossos pais quando nós não compreendemos o porquê de algumas ordens. Mas perceba o seguinte, e eu falo a você, filho, nessa manhã. Quando eu e você obedecemos a uma ordem que nós compreendemos e com a qual concordamos, nós não estamos essencialmente sendo obedientes. Nós estamos sendo sensatos, sábios. Mas verdadeiramente obedece o filho que diz para o seu pai: olha, eu não compreendo os motivos que o levaram a me dar essa ordem, e eu também não concordo com ela. Mas porque eu reconheço a autoridade que Deus deu a você sobre a minha vida, eu em humildade, mansidão e em respeito ao Senhor e à sua posição, ou à senhora e à sua posição, eu vou obedecer. Isso é obediência. E é isso que Deus espera de mim e de você, como filhos, que nós reconheçamos a autoridade dos nossos pais e que nós nos submetamos a ela, do mesmo modo como nós temos nos submetendo ao próprio Senhor. E se você, filho, já está se sentindo um pouco desconfortável aí, acreditando que você está numa posição extremamente vulnerável quando obedece a seu pai ou a sua mãe, note que o próprio Deus colocou aqui um aspecto que protege você. Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Essa expressão não significa somente que quando você se submete à autoridade terrena dos seus pais, você está submetendo também a Deus, mas também que qualquer ordem dos seus pais que esteja fora da vontade revelada do Senhor nas Escrituras, você está livre dessa obrigação. Então, nós, filhos, devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. Ou seja, esse sistema retroalimentativo de autoridade e submissão deve acontecer exclusivamente no temor do Senhor, como o apóstolo Paulo já havia dito no versículo 21. Contudo, mesmo diante dessa ordem, um filho ainda poderia obedecer seus pais, nutrindo rancor e desrespeito por eles. Quem nunca foi lavar a louça cheio de ira no coração apenas para não ver a cor do chinelo? Quem nunca arrumou a cama todo irado pela manhã? Quem nunca ficou em casa apenas para não apanhar quando o pai ou a mãe disse: você não vai sair hoje? O fato é que a obediência não necessariamente pressupõe a honra que é devida aos pais. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo aprofunda a questão. Após ele dizer que os filhos devem obedecer aos pais, ele diz: não somente obedecer, tem que honrar também. E é isso, por isso que ele cita o 5º mandamento, aí no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Veja, honrar pai e mãe não é menos do que obedecê-los, mas certamente é muito mais do que apenas
obedecê-los. Honrar pai e mãe implica amá-los emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e, com certeza, financeiramente também. Implica ter alta estima por eles, demonstrar respeito e consideração por quem eles são e pelo que eles representam na nossa vida. E como muito bem coloca o Catecismo Maior de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja, no 5º mandamento, as palavras pai e mãe não apenas dizem respeito aos nossos pais naturais, mas a todos aqueles que são superiores em idade e dons e que, por ordenança de Deus, são autoridade sobre nós, na família, na igreja ou no Estado. Nós, filhos, devemos honrar e respeitar aqueles a quem Deus colocou por autoridade sobre nós. E a promessa aos filhos que assim se portam é de vida longa e prosperidade. É isso que diz aí no final do versículo 2 e no versículo 3. Ou seja, numa sociedade na qual existe honra, respeito e submissão às autoridades que o próprio Deus estabeleceu, existe também a graça e o favor de Deus, produzindo assim, de modo geral, paz, prosperidade e, por que não, até mesmo o aumento da expectativa de vida. São consequências de uma sociedade que nutrem respeito por aqueles a quem Deus colocou como autoridade. Então, filhos, obedeçam e honrem seus pais e todos os seus superiores. E é dessa maneira que Deus deseja que você viva, pois quando você se submete à autoridade humana, em última instância, você está se submetendo à autoridade divina. E como disse o próprio apóstolo Paulo, isso é justo diante de Deus. Bom, se nós voltássemos à pergunta e agora disséssemos a Paulo, como eu, pai, mãe, me sujeito aos meus filhos no temor do Senhor? Em segundo lugar, Paulo responderia, versículo 4, e a vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira coisa que merece destaque aqui é o fato do apóstolo não tratar nenhuma parte com desigualdade. Se você percebeu, ele fala na perícope anterior ao nosso texto sobre o relacionamento entre marido e mulher, e ele diz, maridos, vivam dessa forma. Esposas, vivam dessa forma. Na perícope posterior ao nosso texto, ele fala com servos e com senhores. E ele diz, servos, tratem assim seus senhores. Senhores, tratem dessa maneira aqueles que estão sob a sua autoridade. E na nossa perícope ele também faz o mesmo. Ele diz, filhos, obedeçam e honrem a seus pais. Mas não somente isso, ele também tem uma palavra direcionada aos pais. Todos nós que participamos de um relacionamento, como um relacionamento entre pais e filhos, temos ao mesmo tempo direitos e obrigações. A segunda coisa que merece destaque também é que no versículo 1, Paulo usa a palavra pais no sentido genérico. Então, quando ele diz, filhos, obedecei a vossos pais, essa palavra aqui no texto grego significa pai e mãe. Mas quando Paulo vai escrever o versículo 4, ele usa a palavra no gênero masculino. Então essa palavra, e vós pais, significa homens pais. E aqui a gente tem uma pergunta, por que Paulo faz isso? Porque, evidentemente, ele está sendo coerente com o ensino de toda a Bíblia. A responsabilidade pela criação e pela educação dos filhos pertence ao casal. Pai e mãe são igualmente responsáveis por, no temor do Senhor, criar os seus filhos. Mas pesa sobre o homem a liderança de sua casa. Então, Paulo pressupõe que se o homem é o líder espiritual da sua casa, como a própria Bíblia ordena, o homem também deve ser aquele que toma a iniciativa e que disciplina o seu filho juntamente com a sua esposa. Mas ele é um homem que tem iniciativa, que não se omite, que assume a responsabilidade como homem dentro da sua casa. É por isso que no versículo 4, então, eles se dirigem aos homens pais. E aqui nós temos uma primeira aplicação para nós, homens pais. Não coloque
sobre a sua esposa a responsabilidade que é sua. Não coloque esse peso sobre ela. Deus espera que você assuma a liderança da sua casa e que seja ativo na educação e na criação dos seus filhos. Sabe aquele típico homem que sai de casa pela manhã, volta à noite, muito cansado, e quando a esposa o cobra para que ele participe mais da educação e da criação dos filhos, ele resmunga dizendo que está muito cansado e que ele já faz muito mais do que o suficiente, provendo recursos para sustentar a casa? Esse típico homem não é o homem bíblico. É o homem da nossa sociedade. O homem bíblico, ele não somente sustenta e protege a sua casa, mas ele é ativo na educação e na criação dos filhos. Ele ajuda a esposa, ele contribui para que haja disciplina e admoestação feita no temor do Senhor. Ele não se omite, ele não se aumenta, ele não arruma desculpas para ficar, mesmo presente fisicamente, ausente emocionalmente, intelectualmente, ou seja, desligado do mundo e da realidade. Ele está ali, ele está presente e ele assume a responsabilidade que Deus deu para ele. Esse é o homem bíblico. Homens bíblicos não se omitem no cuidado com sua família. Eles se fazem presentes o tempo todo. Mas diante dessa ordem, de disciplinar e admoestar os filhos no temor do Senhor, eu quero destacar com vocês algumas situações em que os pais têm errado no trato com os seus filhos, consequentemente levando-os à ira. Em primeiro lugar, pais levam os filhos à ira por excesso de proteção. Alguns pais vivem tão amedrontados, com tanto medo de que algo ruim aconteça aos seus filhos, que eles exageram na proteção. Eles enclausuram seus filhos numa bolha de protecionismo e os sufocam. Se você tem agido assim, pai e mãe, lembre-se, a proteção é necessária, a superproteção não. A proteção diz para o seu filho que você o ama e que você confia em Deus. A superproteção diz que você idolatra seu filho e que você não confia em Deus para cuidar dele. Pais superprotetores estão dizendo, mesmo sem palavras, aos seus filhos o seguinte: você é o motivo da minha existência e eu não confio que Deus possa cuidar de você tão bem, então eu vou fazê-lo. Note a lição que você está dando para o seu filho. Não seria exagero dizer que seu filho crescerá com muita insegurança. Isso fará parte da vida dele. Pais e mães devem proteger os seus filhos, mas não devem superprotegê-los. Afinal de contas, você não tem controle nem sobre a sua própria vida, quanto mais com a vida de outra pessoa. Proteção é bíblico, superproteção não. Esse cuidado pertence ao Senhor, nós devemos confiar nele. Segundo motivo pelo qual pais levam os filhos à ira é por favoritismo entre os filhos. Uma das piores coisas por um filho, certamente encherá o coração do filho de ira, é ver seus pais favorecendo um filho específico. Filhos são diferentes, eu sei, e o relacionamento com cada um deles vai ser diferente. Sim, isso é verdade. Terá particularidades, cada relacionamento com cada filho. Contudo, os valores de criação e a disciplina devem ser iguais a todos. Quando os pais favorecem determinados filhos na criação, é como se eles dissessem a eles: olha, eu amo mais o seu irmão do que a você. E isso é cruel para um filho, crescer sabendo que ele está sendo desprezado em detrimento do amor do seu pai ao seu irmão. Em terceiro lugar, pais levam os filhos à ira por desestímulo. E aqui eu preciso ser bastante sincero com você, então não acho que eu estou sendo duro demais. Mas pai e mãe, se a sua vida não é a vida que você queria, se os seus sonhos não se realizaram,
Se o lugar onde você está hoje não é o lugar que você planejou há algum tempo atrás, isso não é problema do seu filho. Você não pode colocar sobre ele as suas frustrações e as suas expectativas. O seu filho, sim, deve ser disciplinado e admoestado. Ele deve receber instrução para que ele tome as próprias decisões, mas em hipótese alguma o desestimule colocando sobre ele uma expectativa e um plano que é seu. Ele terá os próprios planos. E na hora certa ele fará as decisões. O nosso papel como pai e mãe é nos certificar de passar o conhecimento bíblico para ele, para que na hora que ele tome as decisões, ele as faça com o temor do Senhor. Mas em hipótese alguma, o desestimule colocando sobre ele uma expectativa e uma frustração que é sua e não dele. E por fim, pais levam os filhos à ira por palavras e atitudes físicas cruéis. E aqui eu não estou dizendo da disciplina bíblica de usar a vara para corrigir uma criança quando ela faz algo errado. Daquela disciplina que vale para orientar e educar o filho, a disciplina física. Eu estou dizendo sobre pais e mães cruéis que agridem verbal ou fisicamente os filhos, descarregando sobre eles a sua própria ira. Veja, o que isso produz é só ódio e rancor. Nada de bom sai disso. A verdadeira disciplina, ela é pautada no ensinamento bíblico e ela é consequência da própria disciplina que Deus concede aos seus filhos, sempre visando o bem, sempre visando a correção, sempre visando o arrependimento, sempre visando que o seu filho se arrependa dos erros dele e mude, se tornando assim mais parecido com Jesus Cristo. Castigo físico cruel e sem propósito não é bíblico. E só gerará rancor e ódio no coração do filho. Mas Paulo não para aqui. Ele não somente diz para você não levar o seu filho à ira, mas ele continua dizendo que você deve criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está confrontando um aspecto negativo com um aspecto positivo. E veja que ele fez isso praticamente em todo o capítulo 4. Você não somente tem que deixar de viver o aspecto negativo, como você deve começar a viver o aspecto positivo. Deixe o aspecto negativo da educação e viva o aspecto positivo. E como funciona esse aspecto positivo? Criando o filho na disciplina e na admoestação que não é propriamente sua, mas é aquela que vem de Deus, na disciplina e na admoestação do Senhor. E isso significa, como eu disse, corrigir e disciplinar, visando o bem do próprio filho. Afinal, é assim que o próprio Deus faz conosco. Então, pais e mães, se vocês amam os seus filhos, vocês não irão deixar de discipliná-los, porque quem deixa de disciplinar o seu filho, segundo a Bíblia, não o ama. Mas vocês também não o disciplinarão do modo correto, conduzindo eles à ira. Vocês o disciplinarão no Senhor, no temor do Senhor, visando o crescimento deles, para que a vida deles seja uma vida para a glória de Deus. Bom, deixa eu concluir falando sobre um relacionamento entre um pai e um filho. Eles tinham um relacionamento perfeito. O filho sempre se deliciou na presença do seu pai. E o pai se deliciava na presença e na companhia do seu filho. Até que um dia, o filho se fez homem e veio ao mundo assumir o lugar de alguns inimigos que tinham ofendido o seu próprio pai. Em um determinado momento no tempo e no espaço, de um modo que nós não sabemos explicar, o relacionamento perfeito entre eles por um instante foi quebrado. O pai descarregou a sua ira santa e justa sobre o seu filho perfeito e o moeu e o quebrou numa cruz romana. O filho, mesmo sem nunca ter ofendido ao pai, absorveu completamente a ira justa dele e morreu assim, pagando o preço pelos pecados daqueles que eram inimigos do seu pai.
E é por causa desse acontecimento, da morte expiatória do nosso irmão mais velho, o nosso irmão perfeito, Jesus Cristo, que eu e você, filhos e pais, podemos ter um relacionamento hoje com o Pai Celestial. E é por isso também que nós não somente podemos ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial, mas nós também podemos ter um relacionamento saudável com os nossos pais e com os nossos filhos. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você que existe graça. Eu não sei como o seu coração, como o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe ou com os seus filhos está hoje. Eu não sei o que se passa dentro da sua casa, mas o que eu posso afirmar para você com absoluta certeza, pautado não em qualquer autoridade minha, mas na autoridade que a palavra tem, é que existe graça, que pode não somente curar as feridas do passado, mas restaurar o relacionamento de vocês, a fim de que o relacionamento seja para a glória e honra do Pai Celestial. O que nós vamos fazer agora, o que nós vamos nos lembrar agora, é uma demonstração disso. É uma demonstração da graça que foi dada pelo Filho, quando Ele tomou sobre si a ira santa do seu Pai em nosso lugar. Então eu quero deixar para você nessa manhã essa mensagem, dizendo que na graça de Jesus Cristo nós podemos ter relacionamentos bons e saudáveis com os nossos filhos, de modo que a nossa vida glorifique a Deus e que nós experimentemos momentos felizes em nossa casa. Vamos orar?